No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida Vila Esperança, o respeitado e amado Dr. Antônio Gabriel Moreira. A notícia atingiu todo o Brasil, sendo falada em programas da TV Globo, do SBT, Record TV, CNT e por todo o rádio. Seu nome já faz parte de uma matéria do Correio da Manhã. Antônio Gabriel nasceu naquele pequeno bairro no ano de 1954, filho dos humildes Antônio Carlos Moreira e Maria Isabel Ribeiro. Ele cresceu entre a súplica das orações às 5 da manhã, os ensinos do pai e o amor-mãe. Aos 9 anos, ele se tornou aprendiz de sapateiro. Aprenderia a profissão por 7 anos até o dia em que, ao assistir uma cirurgia na TV, despertou seu interesse pela medicina. Com 18 anos, partiu para Curitiba, onde estudou medicina e cirurgia. Ao longo de 40 anos como médico, Dr. Antônio ajudou incontáveis pacientes em sua clínica particular e na cidade de Vila Esperança. Ficou conhecido por sempre ter tempo para ouvir os problemas de seus pacientes além das doenças físicas. Sua clínica era um lar, onde a cura era feita tanto com remédios quanto com conversas amigáveis e o apoio psicológico. Casado por mais de 40 anos com a amada Maria Clara Silva, a doce presença na vida de Antônio, ela faleceu em 2019, vitimada por um câncer que lhe causará muita dor no último período. Antônio foi Ordem do Mérito Cultural, Medalha da Inconfidência e recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2005 por 30 anos dedicados ao ensino público. Em seu leito de morte, ele se levantou para agradecer esses prêmios, mas acima de tudo, agradeceu à vida e aos muitos pacientes que lhe deram um sentido maior à sua existência. Antônio era apaixonado por ler. Ele tinha uma biblioteca com mais de 2.000 livros. Seu quarto está cheio deles hoje, como se ele tivesse decidido levar consigo a melhor parte de seu conhecimento e do seu mundo. Eles falavam dele no programa da Rádio Nacional. O velório foi realizado na sua casa, onde a vida de Antônio Gabriel ficou presente em todos os detalhes. Na vitrola que tocava as músicas favoritas do médico, nas fotografias que penduravam suas muralhas e no ralo dos lençóis da cama onde ele morreu. No jornal Correio da Manhã, foi publicado um artigo sobre sua vida e obra. Morrendo aos 68 anos, Antônio Gabriel Moreira foi lembrado como uma luz na vida de muitas pessoas. Seu legado continuará vivendo nas vidas dos seus pacientes e daqueles que conheceram seu carisma e dedicação ao trabalho. O Dr. Antônio Gabriel Moreira foi um homem extraordinário, que deixou a vida mais rica e melhor para todos que o conheceram. Ele será sempre lembrado pelo gesto do ouvido atento, pela atenção prestada aos pacientes, pelo olhar carinhoso e pela dedicação ao trabalho. Sua casa vai se esquecer dele, mas nunca sua memória. Elza Fonseca faleceu ontem em seu lar, rodeada por seus queridos e amigos que em _start assistiram com tristeza a partida de uma mulher tão amada e respeitada. Ela nasceu no pequeno vilarejo de Vila Luzia, no interior de Minas Gerais, filha de humildes agricultores que a nutriram com carinho e educação simples, mas sólida. Elza foi uma mulher maravilhosa, dedicada toda a sua vida à educação e cultura da comunidade em que viveu. Aos 23 anos, graduou-se em Pedagogia pela Universidade de Uberaba e, desde então, trabalhou incansavelmente como professora do ensino fundamental nas escolas públicas do município. Seus alunos a lembram com carinho como uma mulher que acendia o fogo da paixão pelo aprendizado e pela vida em todos os seus discípulos. Em 2015, Elza foi reconhecida como professora emérita pela Câmara Municipal de Uberaba por seu trabalho incansável e dedicado à educação da comunidade. Seu nome se tornou sinônimo de amor e esforço pelo ensino público, e sua vida foi homenageada em uma placa comemorativa na fachada da escola, onde lecionou por mais de 30 anos.
Além de sua carreira como professora, Elza era apaixonada por flores e plantas. A sua casa era um refúgio para orquídeas raras e rosas encantadoras, que ainda eram cuidadas com dedicação e atenção durante seus últimos dias de vida. Seu jardim era um lugar mágico, cheio do cheiro de flores e o som das aves cantando em seu redor. Em 1987, Elza perdeu seu marido, um amado médico que dedicara a vida à saúde da comunidade, em um trágico acidente de carro. Desde então, Elza se dedica a cuidar da casa e dos seus filhos, sem perder o tempo e se esforçando para ser uma mãe amorosa e respeitada pela família. Em sua vida adulta, Elza foi homenageada diversas vezes por seu trabalho incansável e dedicado à cultura e educação da comunidade. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária, e em 2017 foi agraciada com o Prêmio Jabuti, uma das mais importantes premiações literárias do país, por seu trabalho em prol da literatura brasileira. Falaram sobre Elza no programa da Rádio Nacional e sua vida foi retratada em um documentário para a TV Cultura, que mostra suas lutas e vitórias ao longo de uma vida dedicada à educação e cultura. No jornal Correio da Manhã foi publicada uma matéria sobre Elza e sua obra, que retratava uma mulher forte, respeitada e amada por todos que a conheciam. Elza Fonseca deixou para a história uma vida dedicada às artes, à educação e à comunidade em seu todo. Sua memória será eternamente presente em cada página de um livro escrevido por um aluno que ela inspirou, em cada rosa que floresce na sua casa e em cada gesto de solidariedade que se repita nas vidas das pessoas que a amaram. Ela foi uma mulher maravilhosa, cuja vida será lembrada com amor e admiração por gerações futuras. No coração da capital carioca, em um lindo bairro do centro, surgiu um menino chamado Jorge, cuja vida se envolveu com o som das batucadas e dos sons da terra brasileira. Ele nasceu entre as notas vibrantes de samba e pagode, onde a música era um misto de cultura e tradições, um ritmo que bate no peito, uma história cantada por corações unidos. A voz grave de seu Jorge se espelhava na sonoridade do mar, em seus olhares de fiel do Estácio. Ele era a essência da cidade, um testemunho vivo da vitalidade e do engenho brasileiro. Em suas veias corria o sangue do samba, da bossa nova, do soul, uma fusão harmônica que se transformou em seu destino, em sua missão de transmitir a música ao longo dos anos. Naquele pequeno apartamento, cheio de música e esperanças, ele cantava para os seus amigos, com a mesma paixão que Hélio Oiticica pintava suas telas ou que Pelé marcava seus golos. A vida parecia um poema, onde o talento surgia das ruas, das esquinas e dos bairros humildes. Ele cresceu com a música de Tom Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tim Maia, marcados por suas batidas e letras que contavam histórias de amor e saudades. Esses nomes se transformaram em sua Bíblia musical, em seu guia para um futuro na música brasileira. Com o tempo, a voz de seu Jorge começou a despertar atenção, e as ruas do Rio de Janeiro reverberaram com seus vocais. A sua autenticidade atraiu fãs de todo o país, que se identificavam com sua vida, com seu universo sonoro e com seu amor por uma música que falava da terra, da cor, da alegria e do sofrimento brasileiro. Aos olhos do mundo, seu Jorge foi um símbolo de resistência, um mensageiro de uma cultura que sobreviveu às mudanças, às dificuldades e ao passar do tempo. Com sua voz grave, ele conseguiu levantar a voz das gerações anteriores, transmitindo a mensagem de que a música brasileira não é apenas um som, mas uma história viva que se transforma com o tempo. Na arena internacional, seu Jorge desembarcou com sua força e sua magia, mostrando ao mundo a riqueza da MPB, do samba e da soul music brasileira. Ele não apenas interpretou as músicas, mas também viveu as histórias contadas por elas, transmitindo um sentimento de união entre todos os que ouvem sua voz. Seu Jorge é uma lembrança do Brasil, um tesouro cultural que continua a despertar fascínio e admiração por suas habilidades vocais e pelas suas emoções profundas. Ele mostra que a música é mais do que apenas um som, é uma experiência viva, um misto de tradição e modernidade, onde o passado se une ao presente para construir um futuro cheio de expectativa e esperança. E por isso, seu Jorge continua a ser um ícone da MPB, um símbolo do Brasil, uma espécie de coração que canta e vive a música, unindo os corações e as almas das pessoas em todo o mundo. Ele é a essência da música brasileira, um testemunho vivo da força e da beleza do país, uma voz que nunca mais se esquece.
A vida de seu Jorge começou no coração da periferia carioca, em um lugar onde o sol brilha com força e a luz das estrelas cai sobre casas humildes. Belford Roxo, cidade que nasceu junto à sua alma, abraçada pelo mar imenso e envolvida pelas montanhas verdes. Aqui surgiu um menino com um coração cheio de música, cuja voz seria a mensagem que transmitiria ao mundo. Crescendo em meio às lutas cotidianas de sua família, seu Jorge aprendeu cedo que a vida não é sempre fácil. Mas mesmo com os problemas financeiros e as dificuldades vividas por seus pais e irmãos, a música se tornou o refúgio do pequeno menino. A vibrante batida das rodas de samba da vizinhança e o enxantado som dos instrumentos improvisados despertaram em ele um talento precoce e uma paixão inata para a arte. A vida em Belford Roxo é uma escola que ensina fortaleza, solidariedade e respeito pelas tradições. Aquele menino, com seus olhos claros e sonhador, vivia absorvendo a essência de sua terra, a música, o futebol, a luta e o amor. Ele aprendeu a valorizar os momentos simples e a encontrar beleza no cotidiano. Cada nota cantada por seu Jorge é uma história contada, uma memória viva que ressurge das ruas e dos sonhos de um menino da periferia. Sua voz é a alma da cidade, uma voz que transcende as dificuldades e se eleva até chegar ao céu. A música é o olhar que ele dirige para o futuro, desbravando caminhos pela frente com coragem e determinação. E assim, a história de seu Jorge não é apenas a de um artista famoso, mas sim a das esperanças e sonhos de todos aqueles que nasceram nas periferias do Brasil. É o testamento da força humana e da capacidade de sobreviver em meio às dificuldades. E é também uma celebração à vida, à música e ao amor pela terra natal. Na juventude, seu Jorge foi chamado a enfrentar tempestades de proporções desconhecidas, caminhar em terra inexplorada onde o sol se escondeu por trás das nuvens e as estrelas foram esquecidas. Não era mais um mundo da infância, onde os sonhos eram feitos de açúcar-pimenta e garrafas voadoras. Era agora uma luta, um desafio que exigia coragem e resiliência. A vida o abandonou às margens de um caminho inclemente, onde os sonhos eram esquecidos na areia, esvaziados pelos ventos da injustiça. Mas, contra tudo, seu Jorge levantou-se como uma flor do mato, saindo das terras quebradas e resistentes. Sua vida se tornou aquele arbol que, apesar de ter sido plantado nas sombras, alcançou o céu, floresceu sob o sol e suportou as tempestades. Era aqui, no teatro, que ele encontrou o refúgio, onde as palavras eram a ponte que uniu a terra e o céu, a luz que iluminava os corações escuros. Ali, em cenários de madeira, em palco improvisado, foi onde descobriu seu verdadeiro talento, onde seus olhos foram acendidos pela fervorosa paixão pela arte e a mágica da criação. E a música, que se fundiu à sua alma como um rio com o mar, se tornou o abrigo mais seguro para expressar as emoções mais profundas de seu coração. A voz, Kim_Start. Aquela voz, aquela maravilhosa voz que surgiu daqueles lábios espetados, como um canto de vitória sobre a vida e a morte. Entre as ruas da cidade, onde o futebol é mais do que um jogo, seu Jorge andava como um jogador de uma equipe invicta, correndo contra o relógio, desafiando a história e abraçando seus sonhos. E foi naquele período de grande dificuldade que sua personalidade foi forjada, com essência da força e determinidade do Brasil. Eles disseram que ele não teria chance de sobreviver, que a vida seria uma batalha sem fim. Mas seu Jorge, como um guerreiro da eternidade, levantou-se dos escombros e se transformou em um herói, um símbolo da luta incessante pela superação e pelo amor à vida. E com o passar do tempo, ele encontrou no teatro e na música a chance de transformar sua realidade, de mudar seus ideais e dar corpo às suas sonhadoras aspirações. E foi assim que seu Jorge, o menino dos rua, se transformou em uma luz que iluminou as trevas da vida, em uma voz que cantava a vitória sobre o medo e a desesperança. Eles poderiam ameaçá-lo, poderiam querer sufocar seu sonho, mas seu Jorge, com sua força criativa e visão de mundo inquebrantável, continuou cantando sua história, sua vida, sua música. E assim, esses anos foram fundamentais para moldar sua visão do mundo, que é marcada por coragem, determinação e amor à vida. Eles foram os anos que deram forma à sua força criativa, que lhe permitiu transformar o medo em paixão, a desesperança em esperança e a dificuldade em vitória. E assim, seu Jorge, o menino dos rua, cresceu para se tornar um homem, um artista e um herói.
Em seu caminho de estrelas, seu Jorge vivenciou uma jornada que, mais do que um simples percurso, pareceu ser uma sinfonia de momentos, cada um deles marcado por sua voz, seus olhos e seu coração. A vida adulta o consolidou como um artista multifacetado, uma flor selvagem surgida das ruas da capital brasileira, que, com o passar dos anos, floresceu e se espalhou por cidades de todos os cantos do globo. Ele foi um pássaro que, em sua juventude, cantava nos telhados do Morro da Cantareina. Mais tarde, ele se transformou num astro no céu artístico brasileiro, cujas notas e palavras voaram além das fronteiras. Lançou álbuns de grande repercussão, como Cru e América Brasil, que desabrocharam a alma da gente e transformaram-se em sonhos coletivos. Com seu som único e peculiar, ele fez com que o mundo ouvisse um novo hino do Brasil, um canto de amor, saudade e esperança. Seu Jorge conquistou reconhecimento internacional com suas versões em português das músicas de David Bowie, no filme The Life Aquatic with Steve Zissou. Esse momento marcou um ponto de virada na carreira do artista. Foi como se o vento tivesse levado seu som até os cantos mais distantes da terra, abrindo espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Mas nem sempre a vida é um rosto sorridente. Nessas horas de escuridão, seu Jorge descobriu o poder da música, como uma luz que guiou através das tempestades. E foi justamente essa luz que iluminou seus olhos e inspirou suas canções. Atuou em produções marcantes como Cidade de Deus e Marighella, sendo elogiado por sua intensidade e autenticidade. Seu desempenho na tela revelou um ator talentoso, capaz de transmitir emoções com apenas um olhar ou um gesto. A arte dele não é apenas no som que vibra suas cordas vocais, mas também no som que ele produz ao atuar. Sua obra lhe rendeu prêmios, como o Troféu APCA de Melhor Música para Cinema por A Felicidade, e abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Mas acima de tudo, ele nos lembra que o verdadeiro sucesso não é apenas no reconhecimento externo, mas na satisfação interior de ter cultivado um sonho e transformado-o em realidade. Seu Jorge é uma história viva, uma confissão, um fluxo de lembranças que vibram em cada nota, em cada palavra cantada. Ele é uma floresta densa, onde a música é o ar livre que respiramos e as raízes são os laços que nos unem à terra brasileira. Sua voz não só vibra com a essência da gente, mas também ressona com o coração de todos aqueles que ouvem seus cantes. Em uma periferia vibrante e exuberante, onde os sons do futebol e da samba se misturavam à brincadeira das crianças, surgiu seu Jorge, um menino que cantava a vida. A força de seu sorriso era tão intensa quanto o barulho dos trens passando ao longe, e suas canções eram como as flores que despontavam entre os telhados das casinhas cansadas. A vida, porém, não é sempre uma serenata, e as sombras da periferia se entrecruzaram com o passar dos anos.